Tá, como exemplo, a empresa tem que ser optante de lucro real, tá? E essa exigência é da legislação. A legislação já prevê esses critérios para te ser beneficiada. Lucro real, CND ativa, ou seja, uma empresa adimplente com a Receita Federal. E o terceiro item tem que estar com lucro. E o estar com lucro faz total sentido, né? Uma vez que tu vai pegar os 20% do custo do projeto e abater do teu lucro, do teu imposto de renda a pagar, se tu não está com lucro, tu não tem benefício fiscal. Tu pode utilizar a lei, mas tu não vai ter benefício fiscal. E esses são os critérios, tá, que existem. Então, o que a Fabiana, né, antecipou para nós é, às vezes, né, uma startup ela nasce, tá, num regime de Simples Nacional, por exemplo, é o melhor regime tributário para uma empresa com características de inovação que tem investimento forte, tá, e sem expectativa de retorno naquele momento, o Simples Nacional. Será que é o regime que traz maiores benefícios para esse modelo, para esse segmento startup? Muitas vezes não. Porque a lei, quando ela gera alguns tipos de incentivo fiscal, e a Lei do Bem é um caso, tá, que nós estamos tratando hoje, ela define critérios e regime de tributação. Tá, mas isso é para todos os incentivos fiscais? Não. Mas os mais especiais, sim. Temos outro caso que a gente vai tratar no próximo módulo, que é a Lei da Informática. Essa Lei da Informática ela é direcionada apenas para as empresas que desenvolvam automação e software. E qual é o incentivo fiscal que a Lei da Informática traz? Direcionada exclusivamente não, mas na sua maioria para IPI. Ela permite, então, que os produtos que tenham o PPB, né, que é processo produtivo básico, tá? Ou seja, tem uma industrialização, comprove que aquele produto é industrializado, não é uma revenda, tá? Tenha isenção de IPI em até 95%. Não seja 100% isento, mas 95%. Ou seja, promovendo essas indústrias a produzirem esse tipo de automação. Um robô, por exemplo, é um produto automático, então faz parte do incentivo da Lei do Bem, e softwares. Tá? Muitos aplicativos, por exemplo, se for o caso, usam, né, essas ferramentas. Eu digo assim, empresas que desenvolvem, né? E então, tá, mas só reduzir o IPI gera incentivo fiscal para a minha empresa? Gera em dois sentidos. Primeiro, se eu sou uma indústria, tenho PPB, e eu não pago IPI na saída, porque eu tenho um benefício fiscal, isso indica que eu tenho crédito acumulado de IPI na entrada. Daquilo que você pagou na entrada. Daquilo que pagou na entrada. Então, se eu sou uma empresa no lucro real, tá, o lucro presumido também tem essa modalidade não cumulativa para IPI. Tá, sou uma empresa presumida do lucro real que desenvolvo esse tipo de produto, automático ou software, eu consigo acumular todo um crédito de entrada de IPI, não pago na saída, e esse crédito acumulado, o que eu faço? Meu amigo, daí tem um leque de opções. Tu pode compensar com o próprio imposto de renda social, com PIS e COFINS, ou, no melhor dos cenários, você pode pedir em conta esse dinheiro. Então, é esse tipo de incentivos fiscais que o governo traz. Tá? E o governo, novamente, reforço, tá, ele traz, sim, diversos incentivos para fomentar a nova economia, para tornar o Brasil, tá, um país melhor a nível de tecnologia. Então, essa lei da informática ela é muito importante também, tá, de ser aplicada para as empresas que tenham esse segmento, né, atuam na industrialização de software ou na industrialização de produtos que geram uma automação na sua finalidade. Aqui eu penso que vale reforçar, ele vê a questão novamente, né, da startup estar no Simples e fazer a parceria com a empresa que esteja no regime de tributação do lucro real, para que isso fique claro, né, porque, por vezes, no início de um negócio, tu não tem a dimensão do quanto tu vai lucrar, a maneira como tu vai conduzir, por isso que até na própria formatação da startup, né, é fundamental assim, uma orientação qualificada, desde do tipo de sociedade, o regime adequado, né, porque senão acaba que o negócio vai se prejudicando, né. Mas só para deixar claro, assim, que a startup pode sim estar no regime do Simples e fazer uma parceria com uma empresa, uma indústria, enfim,
que esteja sobre o regime de tributação do lucro real. Exatamente, Fábio. E conectando, tá, o que tu trouxe para nós agora, existe uma forte tendência, tá, e nós conversamos com diversas startups, tá, aqui no Grupo Estúdio, e percebe que a maioria delas está no Simples, né? Uhum. Tá. E o Simples é um melhor regime quando... É um primeiro passo, vamos dizer É assim. o primeiro né? passo, entendeu? Mas não necessariamente é o que vai te gerar menor economia. E a Fábio trouxe, né, em palavras anteriores, que o planejamento tributário tem esse papel. Muito se fala, o mercado enxerga, vou fazer um planejamento tributário, uma mudança de regime. Não, mudança de regime é uma das ferramentas, né? Dentro do planejamento Dentro tributário. do planejamento tributário. Mas tu buscar dentro de um regime, tá? Tu analisar a tua atividade, analisar a tua operação, tá? Entender a tua operação e buscar dentro de um regime tributário uma permissão de ser melhor beneficiado por incentivos, né, legais, é um dos principais módulos, né, do planejamento tributário. E é isso e que até a questão desse aspecto, né, que a gente trabalha, a questão da reengenharia societária, né, que é super importante também o empresário ou startup entender em que cenário que ele está e qual modelo de sociedade é o ideal para aquilo que ele pretende, né? Não necessariamente porque está iniciando o Simples é o ideal, enfim, por isso que é fundamental um estudo bem criterioso, né? E sabe, Fabi, complementando, nós também, a gente conversa, claro, com empresas que estão nascendo, né, as startups, e nós conversamos também com empresas que estão encerrando a atividade. Sim. Tá, que não conseguiram, ao longo do tempo, criar uma estrutura, uma operação, tá, sólida e que seja sustentável financeiramente. Então, a empresa quebra porque, financeiramente, ela não teve alternativa, tá, de gerar mais lucro aos sócios. Os sócios vai buscar outra alternativa, não vai ser naquela pessoa jurídica. E a gente percebe que, claro, tem uma situação que já é a situação final de uma empresa, não há mais saída, porque o financeiro ficou tão, né, fragilizado que para a gente ressuscitar, né, a saúde financeira da empresa, a energia é maior do que realmente encerrar as atividades. E a gente percebe, né, quando a gente conversa com esse público, que a carga tributária foi uma das promotoras. E aí te interrompendo, né, Luiz, não é nem questão de foi, né, né, para as empresas hoje, né. A carga tributária hoje ela é altíssima e, ao mesmo tempo, mudança de... Aí, só fazendo parênteses, né, mudança de legislações e assim por diante, né, acaba que muitas vezes as empresas estão desatualizadas tributariamente, né? E aí vira custo direto, né? Daí tem impacto de fiscalização que é... Por si só, né, é um desafio grande, né, para o empreendedor. E daí nós estamos falando que um dos principais motivos de uma empresa encerrar as atividades é a parte financeira, que dentro da parte financeira, a parte tributária, né, é uma das impactadoras, e nós falamos agora, em 15 minutos, de quantos incentivos fiscais que existem, né, que reduzam a carga tributária da empresa e que, por vez, isentam a carga tributária da empresa, que é a lei da informática, que a gente falou por último. Então, existem diversas alternativas, tá, incentivos fiscais principalmente, tá, administrativos publicados, vigentes, né, que reduzam a carga tributária da empresa, e se tu reduz a tua carga tributária, tu se torna mais eficiente financeiro. Competitivo. Mais competitivo. Tá? E a gente percebe que o mercado não conhece, o mercado não busca em soluções tributárias, tá, uma saúde financeira do seu negócio. A possibilidade de inovar, né, aumentar a competitividade e prosperar, né, que é tudo que o empresário quer. Exatamente. Ainda mais, né, Fabiana, bem você disse, inovar e se manter, né? Esse mercado que está tão globalizado hoje, né? Importação e exportação está muito forte hoje, né? Produtos de todos os lugares do mundo aí, né? As empresas, vamos dizer assim, se virando e muito para se manter no mercado, né? Diante de toda a circunstância ainda, vamos dizer assim, do Brasil, ainda tem toda a competitividade fora, né? Competitividade global. Empresas de Google, Tesla, entrando em outros nichos também, né? Que outros segmentos, né? Outros segmentos, né? Exatamente. Então, o empresário tem que estar bem focado no segmento dele, olhar e ter oportunidade, desenvolver para se manter competitivo, né? Porque a nova economia tem esse cenário, né? Do desafio diário
né? E a startup está aí para justamente viabilizar isso, né? É um ambiente muito rico de mentes pensantes, né? Desenvolvendo Exatamente. soluções, né? Acho Que que são acho que a gente fundamentais. nunca viveu, né, Fábio, um momento de núcleo de concentração ou de visualização de tantas pessoas pensantes, tá, em forma global no Brasil, né? E o que eu percebo? Tá, mas por que o governo, né, gera esse tipo de incentivo? A nova economia, tá, afeta hoje todos os países. Todos. Não existe país hoje que não pode ser afetado por um produto, por exemplo, produzido no Brasil, um produto produzido chinês. Não, pode ser afetado mesmo. Tá? A China encerrou a atividade de muitas empresas a nível mundial. Os produtos da China não encerraram atividades apenas de empresas no Brasil. Não, encerraram atividades a nível mundial. E como é que o Brasil consegue transformar o seu mercado em um mercado pensante, um mercado competitivo e um mercado que tenha também a vontade de criar, né, coisas novas a nível de tecnologia, a nível de processo, a nível de produto? Incentivos fiscais. E existem diversos incentivos fiscais para as empresas do Brasil. Reforço. Tá? Mas, infelizmente, existe hoje um desinteresse por parte dos empresários em buscar essas informações. E depois, né, quando ele percebe que era possível, a empresa está encerrando as atividades. Tá, ou está desatualizada, né? Por isso que esses ambientes, né, como essa noite aqui, a gente falar sobre isso, né, é muito importante, porque, por vezes, o desconhecer acaba prejudicando, né? É uma lei que existe desde 2005, uma das de incentivos, e que é muito pouco usada. O ano que ela foi mais utilizada, tem um dado de IBGE, foi em 2014, e depois daquilo houve uma redução de utilização, né? O que isso significa? Por desconhecer a lei, por vezes acaba não se beneficiando, não utilizando, né? Não só a lei do bem, como a da informática, que é mais recente, né? Tem a que nós vamos falar depois, a Rota 2030, enfim, existem várias, né?